Boa tarde, minhas irmãs, meus irmãos, encarnados e desencarnados. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu estava com saudade de casa já, eu tive alguns contratempos, tive uns 2 dias aí que eu não pude vir, e hoje eu vim com o propósito de fazermos uma reflexão juntos, um resgate de algo que tem me incomodado muito ultimamente, mas que justamente em função desse momento que nós vivemos no país, nós como espíritas ou como simpatizantes somos convidados a uma reflexão. No Evangelho de João se fala no início que Jesus era o Verbo que se fez carne. O verbo é ação. Significa que a diferença entre aquilo que Jesus dizia e aquilo que ele fazia era nenhuma. Jesus foi o primeiro líder a ensinar, que a gente ensinava, que a gente inspirava pelo exemplo. Muitos anos depois, São Francisco de Assis já repetiria, né? O discurso encanta, mas é o exemplo que arrasta as multidões. Então, nosso irmão Zezé estava falando um pouco antes de uma das passagens da vida de Jesus, e eu recortei aqui várias, para que a gente pudesse fazer um confronto e uma reflexão do nosso dia a dia enquanto cristãos, enquanto espíritas, da nossa posição nessa sociedade que nos apresenta, desse mundo que nos apresenta, e qual que deve ser o nosso comportamento e qual tem que ser o comportamento daqueles que vão nos inspirar, daqueles que vão nos seguir. Será que eles estão agindo da forma que Jesus agiria? Será que nós espíritas ou nós enquanto sociedade estamos pregando os ensinamentos de Jesus? No Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos está dito que Jesus é o nosso modelo e guia. Ele deveria ser a nossa inspiração. Então, será que nós estamos, antes de professar nossas palavras, de exercer a nossa atitude junto aos nossos irmãos, será que nós estamos pensando antes como que Jesus faria se fosse ele no nosso lugar? Em primeiro lugar, eu quero falar sobre um tema que toca muito a todos nós, que é o problema da pobreza, é o problema da dificuldade, e como muitas vezes a gente vê injustiças sendo cometidas nesse mundo em nome de um sacrifício que, à luz do próprio Espiritismo, não se justifica. Eu peguei um pedaço aqui, um trecho, onde no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala da utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e provas da miséria. Então ele diz o seguinte: se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que rejeita a razão. Sem dúvida, pelos arrastamentos aqui da causa, pelas tentações que gera, pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais arriscada do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Então, aqui ele coloca, né, que em muitos momentos, dentro da própria doutrina, a gente ouve dizer que a riqueza ela é uma prova muito maior do que a pobreza. E a gente fica, como é que pode uma pessoa que leva uma vida abastada, uma pessoa que tem tudo, ela viver então sob uma prova, sob uma dificuldade moral muito maior do que aquele que vive na pobreza? E aqui ele explica que na verdade é uma responsabilidade. Tem a ver com aquilo que Jesus fala no seu Evangelho, de que a quem muito for dado, também muito lhe será cobrado. E aí, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz uma leitura que ele explica, então, o que seria a luz do Espiritismo, o que seria a luz do cristianismo nesse nosso mundo de hoje, um uso providencial da riqueza em benefício do próprio, em benefício da melhoria do planeta. Então ele fala o seguinte: com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber em dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce incessantemente, preciso se faz aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-lo fora.
Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. A fim de mais as facilitar, cumpre sejam destruídos os obstáculos materiais que os separam e tomadas mais rápidas as comunicações. Então, aqui ele já fala da necessidade de você melhorar as comunicações, de você usar a riqueza para poder construir maneiras desse planeta para o principal objetivo, que é receber, alimentar de maneira digna todas as pessoas que esse planeta tem condição de comportar. Para trabalhos que são obras de século, teve o homem que extrair os materiais até das entranhas da terra, procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez. Mas, para levar a efeito, precisa de recursos. A necessidade fê-lo criar riqueza e o fez descobrir a ciência. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência. E essa inteligência que ele concentra, primeiro, na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Então está dito aqui no Evangelho que a obrigação dos mais abastados, dos mais ricos, daqueles que têm mais, é a obrigação deles trabalhar para poder incluir aqueles que têm menos condições. É uma imposição moral. É para isso que lhes foi dada a riqueza. É para isso que lhes foi dada a inteligência. É para isso que lhes foi dado o conhecimento. A riqueza, ela não foi feita para que se humilhe o outro ou para se barganhar com Deus. Eu ganhei, né? Botaram um adesivinho do carro, né? Foi Deus que me deu, né? Eu vou conquistar não sei quantas casas, eu vou ter um salário de não sei quantos dígitos. Escuta, tudo aquilo que está sendo dado, é óbvio que você merece viver com dignidade graças ao fruto do seu trabalho, mas tudo aquilo que lhe é dado é para ser usado em benefício do próximo, em benefício daquele que teve menos oportunidades. Então, nos dias de hoje, o que nós vemos muitos que se dizem cristãos falando em nome de Jesus? Será que nós vemos que todos os líderes religiosos, por assim dizer, têm levado essa mensagem, têm falado isso, têm dito da necessidade de que se haja justiça social, de que se pense no próximo, de que se trabalhe por educação, por saúde, por segurança, por formação profissional, por inclusão social, por trabalho digno de qualidade, por moradia de qualidade? Será que nós temos visto esse discurso na boca daquelas pessoas que dizem que falam em nome de Jesus, ou é só um discurso moralista? Haveria então algo mais imoral do que a fome? Haveria algo então mais imoral do que ver uma pessoa, um irmão, uma irmã, uma família inteira revirando o lixo para poder encontrar o que comer, em um país que se orgulha de ser o maior produtor de alimentos do mundo? Esse desafio, esse desconforto nos é feito enquanto espírita, e é esse discurso que nós temos que procurar naqueles que dizem que falam em nome de Jesus, e fazer as nossas perguntas inquietantes, né? Quando foi que a miséria do nosso irmão deixou de ser a nossa dor? Será que Jesus, por onde passou, ele foi imune, ele foi insensível às misérias dos outros? Jesus que no seu primeiro milagre lá, ainda convidado pela mentora da nossa casa, Mãe Maria de Nazaré, que ele estava numa festa de casamento e o vinho acabou, e ela foi lá e pediu: olha, o vinho acabou, os noivos estão constrangidos, né? E fez com que enchesse lá os potes de água para que ele pudesse transformar a água em vinho, e ele viu aquele constrangimento nos olhos do noivo, nos olhos do amigo, que naquele tempo seria uma desonra que houvessem convidado todo mundo para uma festa de 7 dias e a bebida já tivesse acabado no segundo dia. Pedro depois, né, algumas escrituras, leituras espíritas nos contam, que Pedro depois o procurou e disse: mestre, será que isso que o senhor está fazendo, de transformar água em vinho, o senhor não está incentivando a bebedeira? E ele fala: Pedro, você já experimentou a alegria que é você servir a um amigo, você cuidar de alguém na dificuldade? Jesus, que tinha essa profunda humanidade, esse profundo amor pelo próximo, de pressentir a dor do próximo, será que nós temos visto nos olhos daqueles que nos representam ou que são representantes de outras religiões que se dizem cristãs? Será que nós temos visto essa sensibilidade, esse olhar mais fraterno para o outro? Uma das passagens mais bonitas do apostolado de Jesus é o milagre da ressurreição do filho da viúva de Naim. Naim era uma vila pequena, Jesus passava por ela e eis que seguia um cortejo e uma mulher chorando muito estava acompanhando o enterro do filho, e ela dizia que já era a terceira vez
que ela fazia aquele cortejo. Então dá-se a entender, pela construção da sociedade naquela época, que aquela mulher já teria enterrado pelo menos 2 homens que seriam responsáveis por cuidar dela na velhice. Talvez ela já tivesse enterrado o pai, tivesse enterrado o esposo e tivesse agora como único companheiro de vida o filho, e tivesse naquele momento então indo enterrar o filho. Então o momento de angústia daquela mulher era terrível, porque não só ela estava atravessando a dor do luto, a dor de perder um filho, mas como também ela estaria desamparada, ela não teria ninguém por ela, ela teria que viver de esmolas. Então não só a dor da perda era imensa, mas o desespero pelo abandono também era imenso. Então Jesus passa, ele se comove com a dor daquela mulher, ele pressente de longe a dor dela, então ele se aproxima, impõe as mãos sobre o garoto, e o garoto então é ressuscitado, para a alegria então daquela mulher. Então, o que muitas vezes nós vemos hoje sendo propagado como um discurso cristão, na verdade é o resquício do que seria o retrato de uma sociedade judaica que tinha uma concepção diferente de Deus. Nós aprendemos isso na doutrina espírita através da primeira revelação, que a primeira revelação é o Deus único, né? A segunda revelação é o Evangelho, mas a relação que os povos hebreus tinham com o Deus dele é diferente daquela relação que Jesus vem nos apresentar. Por isso que às vezes nos soa tão estranho que a gente veja o discurso do chamado Primeiro Testamento ou Antigo Testamento muito entranhado no discurso de quem se diz cristão, porque ele não fala de um Deus amoroso, né? Os costumes da sociedade judaica falavam de um Deus guerreiro, de um Deus vingativo, de um Deus que punia as pessoas, fazendo com que elas ficassem doentes, com que elas caíssem em infortúnios, ficassem em situação difícil, perdessem suas colheitas, perdessem suas riquezas, perdessem suas famílias. Então toda vez que alguém sofria algum tipo de moléstia em sua vida, alguma dificuldade, era porque na verdade ela tinha rompido o pacto dela com Deus e Deus a estaria castigando. Então vem Jesus e apresenta. Por outro lado, quando ela fizesse alguma coisa que Deus que satisfizesse a Deus, né, que desse alegria a Deus, então Deus a recompensaria. Então é muito parecido com o discurso que a gente vê hoje em algumas religiões que se dizem cristãos, né? Mas a segunda revelação, o Novo Testamento, o Evangelho, a boa nova de Jesus, ela vem nos apresentar justamente que nós não éramos filhos de um Deus guerreiro, mas filhos de um mesmo Pai, um Pai amoroso, um Pai de bondade, o Pai lá da parábola do filho pródigo que acolhe o filho, mesmo depois dele ter saído pelo mundo e ter gasto precocemente a sua herança, um Pai que sente de longe a dor do filho e o acolhe de volta em casa. Então precisamos ficar atentos a esse discurso, né? Eles diziam, então, no caso, era interessante essa concepção de que que nós éramos irmãos, porque para a sociedade anterior, para a sociedade dos judeus, o irmão, o próximo, era só aquele que pertencesse ao bairro dele, à igreja dele, era só aquele que pensasse como ele. E Jesus vem justamente romper com isso. Então é uma contradição. É uma contradição que a gente veja hoje, tantas pessoas pregando que a gente não deve tolerar a religião do outro, seja ela uma religião de matriz africana, seja ela qualquer outro tipo de religião, ou a escolha afetiva de um outro. Então, porque o outro não pensa da mesma forma do que eu, o que tem que nos unir é a verdade. E qual é a verdade? A verdade é aquilo que Jesus pregou, que somos todos filhos de um mesmo Pai e que estamos nesse mundo para cuidarmos um dos outros, até que não haja mais uma só gota de lágrima para poder ser secada. Jesus ele rompia com muitos desses tratados, ele rompia com muitas dessas tradições. Então, nesse sentido, Jesus foi um revolucionário, né? Revolucionário do seu tempo, no sentido de mudar o que eram as tradições locais. No almoço na casa de Simão, ele foi reconhecido porque uma mulher, ele chegou na casa, naquele tempo o costume, né, ele foi convidado como um mestre, como um rabi, e aí ele chegou na casa e ele tinha o hábito de andar com o que as pessoas diziam que eram pessoas de má vida, né, ladrões, com prostitutas. Ele convidava essas pessoas, com coletores de impostos, ele convidava essas pessoas para se sentarem à mesa com ele, a comerem com ele, que era um ato de extrema intimidade, e aquilo escandalizava
a sociedade hipócrita daquela época. Então era costume, quando alguém chegasse na casa de alguém, eles receberem aquela pessoa, porque as pessoas vinham muitas vezes de regiões muito distantes, muito quentes. Então era comum que quando a pessoa chegasse, alguém fosse lá, oferecesse uma bacia de água fria para a pessoa lavar os pés, para ela lavar o rosto, para ela lavar as mãos. O dono da casa recebia de braços abertos, oferecia o ósculo, né, que era o beijo no rosto, dizendo que aquela pessoa era bem-vinda na sua casa. E Jesus chegou na casa de Simão e não teve nada disso. Então uma mulher que tinha a fama de ser prostituta, vendo que Jesus não tinha sido recebido da forma adequada, ela derramou então um jarro de perfume caro nos pés de Jesus, lavou e enxugou com os cabelos. E aí o anfitrião da casa ficou horrorizado e falou: se esse homem fosse mestre de verdade, ele resmungou na verdade, né? Se esse homem fosse na verdade um mestre, se ele fosse na verdade um rabi, ele ia saber que essa mulher que o está tocando, na verdade é uma prostituta. Então Jesus, percebendo aquilo, vai e propõe a ele uma parábola. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. E dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 filhos fez a vontade do pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os ladrões e as prostitutas entrarão antes de vocês no reino dos céus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não o crestes, mas publicanos e meretrizes, ladrões e prostitutas o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois dos arrependestes pode crer. Então o que ele quis dizer ali? Olha, você que leva uma vida santa, é como diz que leva uma vida santa, que faz o julgamento dos outros, você está fazendo o papel do segundo filho, aquele que prometeu para o pai que ia para a vinha fazer o trabalho e na verdade não foi. E muitas vezes pessoas que vocês acusam de serem pessoas de vida mundana, negam muitas vezes essa santidade, essa castidade que vocês aparentam, mas no momento certo elas despertam. Então era como o filho que disse para o pai: eu não vou, eu não quero essa verdade, eu não quero essa vida, eu não quero penetrar nesse mundo, eu não quero partilhar desse evangelho, eu não quero partilhar dessa fraternidade, mas que em determinado momento elas são tocadas e são transformadas pelo amor revolucionário de Jesus, o amor revolucionário que acolhe. Então elas caem em si e mudam imediatamente de vida. Isso aconteceu com inúmeras pessoas que atravessaram o caminho de Jesus. Então essas são como o primeiro filho, aquele que disse que não ia, mas que acabou indo. Então Jesus pergunta: de que adianta? Você diz que leva uma vida santa, mas na hora de estender a mão para o seu irmão e na hora de acolher, você não faz aquilo que lhe é esperado. O outro, que muitas vezes leva uma vida que você condena, aquela sim ela veio, me acolheu, me socorreu. Aquela sim ela veio, ela me recebeu de uma maneira digna de um visitante. Então era um amor revolucionário, era um amor que acolhia, era um amor que acolhia a todos, independentemente. Jesus nunca perguntou, quando ele foi oferecer comida para as pessoas, como na passagem que nosso irmão Zezé leu aqui, ele nunca perguntou em que Deus que a pessoa acreditava, ele nunca perguntou qual era a religião que a pessoa professava, ele nunca perguntou para aquela pessoa o que ela pensava de determinado assunto, se aquela pessoa tinha afinidade política com ela ou não, se aquela pessoa era casada, se não era casada, se ela vivia em pecado. Jesus nunca perguntou, ele se preocupava em atender o sofrimento daquela pessoa no momento. E era esse amor revolucionário que acolhe a todos de maneira igual, de maneira fraterna, com um amor imenso. Era esse amor que verdadeiramente transformava, era esse amor que verdadeiramente convencia. Porque o amor é irresistível quando ele é ofertado de coração. Tem uma música do poeta Chico César que eu trouxe aqui para dividir com vocês, que fala desse caráter revolucionário do amor de Jesus. E ele fala o seguinte: o amor é um ato revolucionário. Quem vive dando amor e sendo amado, colhendo o que lhe é oferecido e a si mesmo se coloca ofertado. Se este está nu, veste o manto sagrado, que o ama ao infinito faz vestido. De Deus e os deuses, sim, o amor é o mais querido, mesmo no escuro, seu sentir é iluminado. O amor é um ato revolucionário, por estados e religiões temido. Quem pelo amor é pertencido, a si governa, e só a ele é confessado.
Quem ama, ao andar, cria sua estrada. Em seu voo, vê as planícies prazerosas, e no cume das montanhas alterosas, toca em gozo a rosa viva imaculada. O amor é um ato revolucionário. A besta humana transforma em anjo apacentado. Em amoroso afia o espírito mais irado, o corpo e a alma um no outro, todo e tudo. Quem ama, fala ao mundo, mesmo mudo. Seu pulso é a pulsação do universo em dança. Das inquietações da guerra insana, a paz alcança. Quem traz a lança do amor e seu escudo. Não será jamais pelo mal tocado. Seu eu profundo não é nunca profanado. Só mesmo o tolo nega o amor ao apostolado. E aos seus apóstolos diz que vivem em pecado. Então, só mesmo o tolo que diz que ama, que diz que professa uma religião, pode olhar para uma outra pessoa e dizer que ela está sendo tola por acolher um irmão, por acolher alguém que está em dificuldade. O verdadeiro seguidor de Jesus não se aparta daqueles que professam uma fé diferente da sua. Então, se a gente pensar aqui, teve diversos momentos em que esse amor de Jesus se manifestou. Quando ele se encontrou com a mulher samaritana no poço, os samaritanos eram inimigos dos judeus, e aquela mulher ela vivia em profunda angústia, porque ela já tinha passado por vários casamentos, ela era mal vista na sociedade dela, e aí ela encontra com Jesus, vai até ela quando ela está pegando água no poço, que era a hora mais quente do dia, que era o momento que ela podia ir sem ser importunada. Então Jesus se aproxima dela e pede água. E aí ela fala para ele, mas como tu, um judeu, pede água a mim, que sou uma samaritana? Então Jesus fala para ela, se você soubesse quem é que te pede água, você saberia que eu tenho uma água para te oferecer que você nunca mais vai ter sede. Porque qual era a sede que ela tinha? A sede que ela tinha era a sede de ser acolhida, era a sede de ser respeitada, era a sede de ser cuidada, mesmo achando que era uma criatura que não merecia ser amada. Então era essa água, esse amor verdadeiramente incondicional que Jesus oferecia. A gente vê o mesmo acontecer com a história do cego Bartimeu, que era um homem que era cego de nascença e que pela sociedade da época era por algum motivo que ele ou alguém da família dele tivesse cometido e ele tivesse então naquela situação de ter ficado cego. Então ele vai até Jesus, ele pede então que Jesus o cure, e Jesus, antes de curá-lo, pergunta, o que queres que eu te faça? E a gente fica, poxa, mas o homem era cego, o que será que Jesus queria que ele fizesse para ele? Mas é para a gente entender o profundo respeito que Jesus tinha pelo nosso livre-arbítrio, pelas nossas escolhas afetivas, pelos nossos caminhos. Ele podia pedir qualquer coisa. Ele podia pedir, olha, eu não quero nunca mais ter que trabalhar na vida, eu não quero mais sair na rua pedindo esmola, eu quero ficar em casa e que as pessoas vão levar coisas para mim. Mas ele pediu para enxergar. E Jesus então fez aquilo que ele pedia, mas respeitando o livre-arbítrio dele. A mulher acusada de adultério, que estava sendo arrastada pelas ruas para ser apedrejada, foi o momento em que Jesus demonstrou profunda sabedoria, profunda humanidade e profunda coragem perante aquela sociedade. Porque os homens vieram até eles, trouxeram aquela mulher humilhada, aquela mulher machucada e disseram que ela havia sido pega em ato de adultério e que a lei dizia que ela deveria ser apedrejada. E fala para Jesus, e tu o que dizes? Então Jesus fala para ela, aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E cada um investigando então o seu íntimo, vendo que todos nós precisamos da misericórdia de Deus e que não temos o direito de apontar o dedo para julgar ninguém, cada um foi consumido pelo remorso, deixando a sua pedra ali pelo caminho, até que no final ficou só Jesus e a mulher. Então ele tem o gesto de profundo acolhimento, quer dizer para ela, minha filha, onde estão os que te acusavam? Não ficou ninguém? E aí ela fala, não ficou ninguém, Senhor. E Jesus fala, então eu também não te acuso, vá e não peques mais. Então era esse amor de acolhimento, de tirar a pessoa da dificuldade, de mostrar a ela que ele não estava ali como um julgador. Era esse amor revolucionário que aproximava Jesus das pessoas. Nós precisamos ver no dia de hoje se as pessoas que falam em nome de Jesus estão agindo como ele.
estão amando o próximo, sem discriminação, sem julgamento, sem prometer um paraíso na terra, sem se comprometer com a justiça social, sem se comprometer com a inclusão dos pobres, das pessoas que têm mais necessidade, dos mais fragilizados. Nós precisamos ver se essas pessoas que falam em nome de Jesus hoje, se elas estão sendo coerentes com o discurso dela. Porque a incoerência denota, é o sinal da hipocrisia. E foi a hipocrisia que matou Jesus, que tornou ele um preso político, fez com que ele fosse torturado e fosse, por fim, crucificado. Para finalizar, eu quero lembrar aqui esse caráter revolucionário de Jesus, a revolução da caridade, né? Meimei fala que a caridade é o amor em ação. Então, no Evangelho de Lucas se conta a história da mulher que tinha um fluxo de sangue. Então, ela era uma mulher que tinha um fluxo de sangue, ela sangrava desde muitos anos. E Lucas, como era médico, ele dizia que essa mulher já tinha gasto tudo que ela tinha em busca de cura e não conseguia ser curada. E tinha uma característica muito interessante na sociedade naquela época, que a mulher que ela tivesse um ciclo menstrual ou ela tivesse algum sangramento, ela não poderia ser tocada. E qualquer um que a tocasse se tornaria impuro. Então aquela mulher que vivia há anos passando pelo sofrimento de um fluxo sanguíneo constante, ela vivia em constante solidão, ela vivia em constante abandono, com todas as pessoas se afastando dela para não se tornarem também impuras. Então, no meio da multidão, ela enxerga Jesus e aí ela é tomada por uma inspiração. Ela vai até Jesus e toca na orla da veste dele. E imediatamente ela ficou curada. E aí ela se assusta. Jesus falava: alguém tocou em mim, porque bem sei que de mim saiu virtude. E aí a multidão fica até surpresa, fala: Senhor, mas a multidão te cerca, te oprime, te aperta, e o Senhor pergunta quem foi que te tocou. Ele: não, eu sei porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder, porque ela tocou com tanta fé que o poder saiu de Jesus e então ela foi curada. Então ela, ouvindo aquilo, ela se apresenta, diz que foi ela que tocou, conta o que aconteceu, e Jesus fala com ela: vai, minha filha, você não deve nada a mim, foi a tua fé que te salvou. Então era esse acolhimento, né, de não trazer para si as glórias, mas de entregar a glória para o outro, de curar, de estancar o sangue, de estancar as lágrimas, de fornecer o alimento, de oferecer um amparo espiritual. Era isso que Jesus fazia, mesmo quando ele tinha tão pouco, mesmo quando ele não tinha nada para oferecer. Então nós, espíritos, simpatizantes do espiritismo, nós que nos dizemos cristãos, precisamos hoje mais do que nunca buscar em nós esses atos de generosidade, de fraternidade, de caridade, e estarmos muito cuidadosos ao discurso daqueles que dizem que falam em nome de Jesus, que é para ter certeza se a fala dele é coerente com as ações, se eles também são verbo, né? Se aquilo que eles dizem, na verdade, é aquilo que eles fazem. E aí fecho aqui com um versículo, um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 25, versos de 35 a 40. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste a um dos meus pequenos irmãos, a mim o fizestes. E nisso conhecerei que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Muito obrigado.